Reed Richards é notoriamente o homem mais inteligente da Marvel e conta com algumas invenções que beiram o absurdo. O personagem frequentemente humilha outros grandes gênios da Marvel, mesmo sem a intenção de fazer isso, de tão inteligente que ele é. E agora que saiu o filme do Quarteto Fantástico, não tem hora melhor para mostrar para vocês quais são 12 das maiores invenções do homem mais inteligente da Marvel. As moléculas instáveis são para os quadrinhos o que a nanotecnologia é para o universo cinematográfico, e eu acho que esse é o melhor resumo que eu posso dar dessa invenção. Moléculas instáveis são materiais criados ou descobertos por Reed Richards, que se adaptam a diferentes tipos de energia e ambientes. Ele utilizou desse material para sintetizar a roupa do Quarteto Fantástico, e justamente por isso que seus poderes atuam lado a lado das suas roupas. Ele pode se esticar sem que suas roupas se rasguem, o Tocha Humana não queima com seu traje, e a Mulher Maravilha pode ficar totalmente invisível sem muito esforço. E vale a pena lembrar que as roupas feitas de moléculas instáveis são à prova de fogo, independentemente do portador usar poderes de fogo ou não. Essa é uma invenção tão útil que é utilizada até mesmo no futuro, principalmente pelo Homem-Aranha 2099, cujo traje é inteiramente feito de moléculas do material. Os trajes feitos de moléculas instáveis de terceira geração foram projetados com padrões que podiam ser modificados por concentração. Por exemplo, o Homem-Aranha podia mudar a coloração e as marcações do seu traje, permitindo modificações à vontade ou a troca entre as suas roupas do futuro e as normais. As moléculas instáveis também podem ser alteradas para criar uma unidade de armazenamento de dados indestrutível e inquebrável. E é justamente por conta de tudo isso que eu comentei e mais um pouco que eu decidi colocar essa invenção no vídeo de hoje. Mas avançando, em segundo eu coloquei que ele pode camuflar a assinatura mutante. Quando a nação mutante Krakoa começou a se tornar um pouco mais hostil aos olhos humanos, muitos revelaram ter armas e apetrechos contra os mutantes. Um deles foi Reed Richards, que possui um filho mutante e sabia que uma hora ou outra ele poderia ser levado. Afinal, ele é um nível ômega e seria uma das maiores armas da nação. Para evitar isso, o personagem criou um dispositivo que pode camuflar por completo a assinatura mutante, o que impediu Franklin de atravessar o portal para Krakoa. Em suma, ao usar esse aparelho, o mutante será identificado como um humano normal, mas nunca foi revelado se perde os poderes ou algo do tipo. Fato é que Charles Xavier identificou isso como uma invenção perigosa para sua raça e, sem mais nem menos, apagou a informação da invenção da mente do cientista. E olha só, uma das histórias mais pesadas do Quarteto Fantástico foi no dia que o Doutor Destino possuiu o corpo do Coisa e colocou o Tocha Humana à beira da morte. Ele então disse para o Senhor Fantástico que se ele quisesse salvar o Tocha Humana, teria que matar o Coisa, o que fez Reed ficar completamente desesperado. O Coisa conseguiu recobrar um pouco de consciência e pediu para seu amigo atirar, o que ele foi lá e fez, e o Coisa acabou morrendo, obviamente. Mas o Senhor Fantástico não conseguia conviver com a sua decisão e entrou numa depressão profunda, acreditando firmemente que ele precisava trazer o seu amigo de volta. Então ele analisou o corpo do Coisa e, com o uso da sua super inteligência, ele conseguiu identificar aonde estava a sua alma, ou algo próximo à alma, já que o Reed não acredita nisso e que ela estava numa espécie de pós-vida, coisa que ele também não acredita. Ele então criou uma cadeira, que na verdade era um teleportador que levou ele e o restante do Quarteto Fantástico para o céu da Marvel. Já nessa dimensão angelical, eles foram atacados por diversos anjos, já que eles não deveriam estar naquele local, e se encontraram com Ben, totalmente livre dos seus poderes e vivendo em paz. Ele até mesmo tentou convencer o Quarteto Fantástico a ficar no céu com ele vivendo em paz por lá, mas acabou identificando o que era mais necessário na Terra do que no paraíso, e aceitou retornar com eles. Inclusive foi nessa história que eles chegaram até Deus, que no caso era o Jack Kirby, que restaurou os poderes do Ben e mandou os personagens de volta para casa. E avançando novamente com a lista, em quarto eu coloquei a Zona Negativa. E bom, a Zona Negativa não é uma invenção do Senhor Fantástico, mas ele foi o personagem quem descobriu esse universo alternativo. A Zona Negativa é uma dimensão paralela derivada da antimatéria ao espaço terrestre, e ao contrário do nosso universo, onde a matéria é carregada positivamente, toda a matéria lá é carregada com uma carga negativa. Por conta disso, qualquer pessoa ou coisa que se mova de um universo para o outro deve reverter a sua polaridade em um nível molecular, ou será instantaneamente aniquilado. Também é um universo totalmente maduro, onde já está se contraindo, enquanto o universo de matéria ainda está em expansão. Apesar do seu potencial para sustentar a vida, a Zona Negativa permanece em grande parte desabitada, com apenas algumas espécies resilientes conseguindo sobreviver em meio às suas paisagens. Reed descobriu a Zona Negativa e construiu o primeiro portal interuniversal e quase morreu quando a corda que o ligava ao universo de matéria se rompeu. Apesar de ser um ambiente hostil e quase inóspito, ainda é possível sobreviver lá dentro e os heróis da Terra criaram uma prisão lá dentro. Homem de Ferro, Senhor Fantástico e Jaqueta Amarela criaram uma prisão para abrigar heróis não registrados capturados enquanto aguardavam seus julgamentos durante a Guerra Civil.
Civil. O próprio Tony Stark a chamou de Projeto 42, pois foi a 42ª ideia dentre 100 que ele, Reed Richards e Hank Pym criaram após o desastre que iniciou toda a saga. E outra invenção que foi feita em conjunto com outros heróis na Guerra Civil é o Ragnarok, o clone do Thor. Anos atrás, quando os Vingadores começavam a atuar, o Homem de Ferro encontrou uma mecha de cabelo que havia caído da cabeça do Thor. Tony guardou a amostra de cabelo para o caso dele precisar dela para uso posterior, e acabou que esse dia acabou chegando. Quando o governo propôs a lei de registro de super-humanos para que todas as pessoas com poderes sobre-humanos se registrassem no governo, Tony e Reed ficaram a favor logo de início. Quando a lei de registro de super-humanos se tornou lei, Tony sabia que eles precisariam de muita força do seu lado, e havia chegado a hora de usar o fio de cabelo do Thor, que estava morto na época, aliás. Stark criou um clone do Thor a partir do seu fio, onde ele fundiu o DNA do clone com as tecnologias da indústria Stark. Ele fez isso trabalhando em conjunto com o Senhor Fantástico e Hank Pym, que sem o conhecimento dos outros dois, era na verdade um impostor Skrull. Ele não é tão poderoso quanto o original, mas com certeza era a maior ameaça do lado do Homem de Ferro e seus aliados, tanto é que facilmente matou Golias, a primeira baixa da guerra. Mais tarde ele foi derrotado pelo Hércules e mais tarde ainda voltou para ser ativado pelo Skrull que se passava pelo Hank Pym. Ele chegou a fazer parte dos Vingadores Sombrios e indo para um universo alternativo conseguiu seu próprio Mjolnir, o que gerou muitas dúvidas se ele era digno de verdade ou não. E avançando novamente, em sexto eu coloquei o Tradutor Universal. Essa invenção não é tão impressionante quanto as anteriores, mas é uma das mais úteis para o dia a dia do Quarteto Fantástico e uma das maiores invenções do universo, por mais simples que seja. Ao encontrar alienígenas de galáxias distantes que não têm noção da linguagem humana, é obviamente difícil para o Quarteto Fantástico se comunicar com eles. Muitos desses alienígenas não são malignos, mas acabam sendo atacados por conta dessa dificuldade de comunicação entre eles e os heróis. Felizmente, o Senhor Fantástico inventou um dispositivo que resolve o problema instantaneamente, que no caso é o Tradutor Universal. Como o nome indica, pode traduzir instantaneamente qualquer idioma do universo, seja de espécies humanoides, feitas de carbono ou não. Recentemente, ele conseguiu criar um tradutor em outro universo usando partes da armadura de um Homem de Ferro alternativo em uma realidade que eles evoluíram a partir dos dinossauros. Nunca foi explicado exatamente como isso funciona, mas o que é difícil de entender é o motivo dele nunca ter comercializado isso, derrubando uma das maiores barreiras que existe na Terra e no restante do universo. Mas enfim, em sétimo temos o sistema de injeção de antimatéria. Durante as incursões, todo o multiverso foi ameaçado quando os Beyonders começaram a destruir as diversas realidades existentes. E o processo era bem simples. Uma Terra de determinado universo colidia com a Terra de outro universo e basicamente tudo ia pelos ares logo em seguida. Nessa época, Reed estava com os Illuminati, um grupo de líderes heróis da Marvel que atuavam pelas sombras para proteger o mundo. Obviamente, eles descobriram o que estava ocorrendo e criaram algumas alternativas, onde quase todas falharam, incluindo as Joias do Infinito, e decidiram usar o sistema de injeção de antimatéria. Após o Pantera Negra testemunhar uma vilã usando da tecnologia para destruir outra Terra, ele e o Richards fizeram engenharia reversa da tecnologia e criaram sua própria versão do sistema. O Senhor Fantástico e T'Challa, no entanto, não levaram em conta o fato de que estariam matando bilhões de seres humanos ao utilizar o aparelho. Quando chegou a hora de usar o sistema de injeção de antimatéria e salvar a Terra, eles não conseguiram. Namor, no entanto, que estava na equipe, não teve problemas em sacrificar outra Terra para que a sua pudesse continuar viva, e só por isso que os heróis da Terra 616 continuaram vivos e detiveram toda a ameaça das incursões. E nesse caso em específico, o Namor deu muita sorte, já que os fins justificaram os meios, já que todo o restante do multiverso foi refeito depois, coisa que nenhum deles sabia que era possível enquanto as incursões aconteciam. Mas avançando novamente, em oitavo eu coloquei as partículas Parker. Curiosamente, essa é uma descoberta do Reed Richards que tem o nome do Peter Parker, que achou ter descoberto primeiro que todo mundo. A partícula Parker é uma forma hipercinética de energia que o Reed Richards descobriu originalmente, mas a manteve em segredo devido ao perigo que ela representava. Elas estão ligadas à expansão do universo, então à medida que o universo continua a se expandir, elas se tornam mais fortes e perigosas. Infelizmente, com o tempo, Peter Parker, que também é um gênio, as descobre e as vê como uma forma de obter energia limpa, acessível e quase ilimitada. Claro que era um pensamento bem nobre, mas de boas intenções o inferno tá cheio e as coisas acabariam saindo de controle. Depois de tentar exibir as partículas Parker, um estudante do ensino médio chamado Andy Maguire é atingido por um raio das partículas que lhe deram poderes imensos, e assim nasceu o super-herói Alpha. Agora imaginem se o raio tivesse atingido o super-vilão, isso o tornaria quase imbatível, ou o próprio Andy, ele poderia ter se tornado um vilão e justamente por isso que Reed escondeu a descoberta. Isso sem contar todo o potencial bélico que energia ilimitada e expansiva tem. Nações inteiras poderiam tentar dominar o mundo se tivesse isso em mãos, incluindo nações que são comandadas por super-vilões. Imagine o Doutor Destino com a Lativéria cheia de armas nucleares ou com um exército poderoso o suficiente para bater de frente com os Vingadores usando a partícula Parker. Com certeza não seria algo que os heróis conseguiriam lidar com facilidade. Mas ainda falando sobre grandes quantidades de energia e sobre transformá-las em armas, em Quarteto Fantástico
Fantástico número 32, o pai da Mulher Invisível e do Tocha Humana, que no caso é sogro do Reed Richards, foi sequestrado pelo Super Skrull. Esse que é um Skrull modificado geneticamente para ter os mesmos poderes de todo o Quarteto Fantástico, na esperança de que ele pudesse derrotá-los, já que o quarteto é uma pedra no sapato dos Skrulls há muitos anos. O Super Skrull então se transformou em Franklin, que é no caso o nome do pai dos personagens, e assumiu o disfarce para tentar dividir o Quarteto Fantástico. Não demorou muito tempo para que o Reed percebesse o que estava acontecendo, então ele começou a trabalhar no deslocador espacial atômico. Após derrotar o Super Skrull, Richards entrou em contato com o planeta natal dos Skrulls para negociar uma troca de prisioneiros. Se os Skrulls fizessem algo fora da linha durante o transporte de Franklin de volta para casa, Reed ameaçava usar o deslocador espacial atômico. Nunca foi revelado exatamente o que ele faz, mas ao que tudo indica, parece ser uma arma nuclear capaz de destruir um planeta inteiro. Isso não é nem um pouco absurdo pensando em todo o tipo de invenção que ele faz, só que o impressionante disso tudo foi ele ter construído tudo em meras 3 horas. Mas avançando novamente, recentemente o Doutor Destino assumiu o posto de Mago Supremo da Terra, e eu vou evitar críticas a essa decisão porque eu já reclamei o suficiente disso aqui no canal. Mas claro que isso iria refletir diretamente no Quarteto Fantástico, e em toda a Terra também, ao ponto de que o Doutor Destino quase acabou com a humanidade. Isso porque ele usou seus novos poderes para mexer com o tempo e acabou mudando o rumo natural da história, o que fez os humanos simplesmente sumirem. Ao invés disso, uma nova raça tomou conta do planeta, e o Quarteto Fantástico escapou disso por pouco, por não estarem no planeta Terra durante o acontecimento. Inclusive, levou um tempo até eles descobrirem o que aconteceu e um pouco mais para resolverem, mas consertar os acontecimentos iria condenar aquela nova raça senciente à inexistência, coisa que os heróis não queriam. Então, em uma única página, o Reed criou um acelerador de fluxo quântico, um aparelho que vai permitir que o personagem acrescente mais um pedaço de espaço-tempo no multiverso. Isso iria manter essas duas terras diferentes separadas e também impedia múltiplas catástrofes de nível planetário no passado de acontecerem novamente, evitando todo esse desastre por uma segunda, terceira ou quarta vez. Mas olha só, após os eventos da Guerra Civil e da invasão Skrull, que levaram Norman Osborn a ser nomeado chefe da SHIELD, Reed começou a procurar respostas sobre o que poderia ter evitado esses eventos. Então ele criou o dispositivo chamado de Ponte para observar mundos paralelos, onde seria capaz de ver como outras realidades alcançaram a paz. A ponte também poderia ser usada para viajar para outras realidades, o que vai ser importante para a próxima invenção. Reed Richards acabou descobrindo que apenas 36 outros universos conseguiram alcançar a paz após a Guerra Civil, e levando em consideração que o universo Marvel que acompanhamos é o de número 616 e existem milhares depois da contagem, então é um número muito baixo de universo em paz. E a ponte funciona buscando dentro de certos parâmetros, como a busca por incursões ou outros eventos. Teoricamente ela pode visualizar incursões passadas e futuras. Ela também dá ao personagem uma certa precognição, afinal ele pode procurar pelos universos que tiveram as ações mais próximas que o seu universo para ver exatamente o que pode acontecer no seu. Claro que não significa que tudo ocorrerá do mesmo jeito, mas é uma garantia a mais de que as coisas irão pelo caminho correto. E para finalizar, conversando com o item anterior, em 12º eu coloquei o Conselho dos Reeds. O Conselho Interdimensional de Reeds é uma organização composta por contrapartes multiversais de Reed Richards, especificamente aqueles que desenvolveram a tecnologia de portais interdimensionais chamada de Ponte. E para quem tá achando isso aqui muito similar ao Conselho dos Ricks, saiba que foi daqui que o desenho animado se inspirou na ideia. O Conselho foi fundado por 3 versões de Reed Richards que haviam adquirido a manopla do infinito de seus universos e se encontrado através da ponte. Decididos a resolver tudo, eles construíram um salão no espaço entre os universos, de onde poderiam acessar todos os universos, e dessa forma, começaram a trabalhar com suas contrapartes para tornar o multiverso em um lugar melhor. Isso evitando desastres científicos, terraformando planetas vazios inteiros para alimentar universos atormentados pela fome e impedindo versões paralelas de ameaças como Galactus e Doutor Destino. No entanto, o custo do trabalho foi que cada Reed teve que desistir do seu mundo pelo bem do multiverso. Cada homem deixou seu mundo para trás, tornando-se um soldado da ciência multiversal e sendo esquecido por aqueles que eles chamavam de amigo. Após descobrir que os outros Reeds haviam abandonado suas famílias para realizar o trabalho, o Reed 616, aquele que acompanhamos, reconsiderou sua escolha de se juntar ao conselho e voltou para casa. E é justamente dessa forma que eu finalizo o vídeo de hoje. Se gostou, você já sabe, deixa o like aí embaixo, coloca nos comentários qual dessas invenções você acha mais impressionante. Também manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!